Boa tarde, pessoal. Vamos trabalhar. Aula passada nós falamos de fonética acústica, uma introdução à fonética acústica, e hoje eu vou dar prosseguimento falando de prosódia e entoação. Prosódia e entoação, textos de base para essa aula. Kalu e Leite, que eu já recomendei a leitura a vocês, especialmente páginas 30 a 33. Estou usando um pedacinho de um artigo meu de Joelma Castelo Bernardo da Silva e Aline Silvestre, a prosódia dos enunciados assertivos e interrogativos nas capitais brasileiras, que ainda é inédito, embora nós já tenhamos escrito vários textos com conteúdo similar, mas esse especificamente que eu vou usar aqui vai sair no terceiro volume do Atlas Linguístico do Brasil e vou falar do Atlas Linguístico do Brasil na terceira aula. Plínio Barbosa, prosódia, capítulos 1 a 4. Vou citar coisas que estão especialmente no capítulo 4 e no capítulo 2. E Leda Bisol, Introdução a Estudos de Fonologia do Português Brasileiro, capítulo 7, os constituintes prosódicos, para quem quiser se aprofundar nisso. O que a prosódia estuda? Sob o aspecto fonético-fonológico, a fala é composta de elementos de duas naturezas distintas. Primeiro deles, os fones ou segmentos, que são elementos que compõem o enunciado e que podem ser descritos em termos de movimentos articulatórios que aumentam ou estreitam a cavidade orofaríngea, tendo por característica uma disposição linear no contínuo da fala. E, por outro lado, os suprassegmentos ou elementos melódicos da fala, que se definem como elementos que se sobrepõem a esses segmentos lineares e cuja descrição não se faz em termos dos movimentos dos articuladores, mas sim em termos da ação dos músculos respiratórios que aumentam ou diminuem a energia do fluxo de ar, ocasionando durações, frequência fundamental e intensidade diferentes das vibrações sonoras. Esse conjunto de fenômenos, dos quais se derivam tipos de acento, padrões entoacionais, ritmos e velocidades de fala, são estudados sob o rótulo de prosódia, citando Kalu e Leite, página 30. Vamos falar sobre isso então. O que são os segmentos? Segundo as autoras definem, são esses elementos que estão dispostos de maneira linear no contínuo da fala e que nós podemos descrever em termos de movimentos articulatórios conforme nós mexemos a nossa cavidade orofaríngea. Então, cada fone, cada segmento da fala tem essa característica de ter uma descrição articulatória. Se dizemos P, os órgãos fonadores estão colocados de determinada maneira, a uma determinada postura para que nós façamos a produção de P. Se fazemos a produção de A, também há uma postura específica. A boca está bastante aberta, a língua está colocada no assoalho da boca, numa posição bem baixa. Então, há um movimento articulatório específico, um conjunto de movimentos articulatórios que caracteriza o A, da mesma forma que há um conjunto de movimentos articulatórios que caracteriza P e qualquer uma das consoantes e qualquer uma das vogais de qualquer língua em que vocês pensem. Então, cada um desse conjunto de movimentos articulatórios que resulta num determinado som da fala, nós chamamos de fone ou então de segmento. Uma característica especial dos segmentos é essa disposição linear no contínuo da fala. O que isso quer dizer? Um segmento só pode ocorrer após outro segmento. Eles não têm a capacidade de se sobrepor. Nós fazemos uma determinada postura bucal para produzir B, e se quisermos produzir A, precisamos fazer outra postura bucal, de modo que primeiro eu preciso terminar a articulação de B para depois fazer a articulação de A. Não há como fazer as duas articulações concomitantemente. Sempre uma segue a outra, ou seja, na linha do tempo, primeiro um som é produzido e posteriormente um outro som é produzido. Logo, eles estão um após o outro, linearmente, no contínuo da fala. E esse contínuo que é a fala se espraiando pela linha do tempo.
Por outro lado, os suprassegmentos ou elementos melódicos da fala são elementos que se sobrepõem a esses fones ou segmentos e a sua descrição não se faz mais em termos dos articuladores, mas sim em termos da ação dos músculos respiratórios, que são os responsáveis por aumentar ou diminuir a energia do fluxo de ar e, tendo por consequência, a formação de duração, frequência fundamental e intensidade diferente das vibrações sonoras. Ao contrário dos segmentos, os suprassegmentos, quais sejam duração, frequência fundamental, intensidade e qualidade de voz, vou falar dela um pouquinho mais adiante, têm a capacidade de se sobrepor um ao outro e se sobrepor também aos segmentos. Quando produzimos A, esse A tem uma duração breve, longo, de não sei quantos milissegundos, tem também uma intensidade, se o ar sai com mais força do meu aparelho fonador ou sai com menos força do aparelho fonador, e uma frequência fundamental que vai determinar o seu tom como grave ou agudo. Essas três características acontecem juntas ao mesmo tempo. A tem uma duração, tem uma frequência e tem uma intensidade. E, ao mesmo tempo, essas três coisas estão sobrepostas à articulação que caracteriza o A como sendo a vogal A e não outra. Então, a fala é composta desses elementos dos dois tipos: segmentos, que se dispõem linearmente e se caracterizam pelos movimentos articulatórios, e suprassegmentos, que, ao contrário da disposição linear, podem se sobrepor um ao outro e também sobrepõem-se aos segmentos. A gente pode ver como isso acontece no Prat. Vamos lá para ele. Eu já tenho aqui alguns arquivos carregados, então posso apenas escutar o arquivo. Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Uma frase, vou pedir para ver e editar essa frase. Tirar os formantes, não queremos ver os formantes. Quero ver essa linha do gráfico da forma de onda. Acredito que Renata seja esse conjunto de pulsos sonoros aqui. Renata. Isso mesmo. Então, eu tenho uma série de segmentos que estão se seguindo um ao outro, né? Primeiro eu tenho o Ré. Depois o E. Estou fazendo uma segmentação aqui grosso modo, tá? Depois o Nê. O A tônico, vejam como a amplitude dele é grande. O T, que como consoante surda não tem uma frequência, apenas uma explosão. E por fim o A pós-tônico. E esses sons nessa disposição, primeiro Ré, depois E, depois Nê, depois A, depois T e depois A, compõem o vocábulo Renata. Então vejam que esses são os segmentos. Por outro lado, suprassegmentos para Renata, vou selecionar Renata aqui para ficar na tela inteira. Para Renata, eu tenho aqui uma frequência fundamental que se sobrepõe a todos os segmentos. Veja que é uma linha melódica que vai se sobrepondo como um lençol que a gente joga em cima da cama, né? Se sobrepondo a todos esses elementos que foram produzidos por meio da articulação. Então, tem uma frequência fundamental, tem ao mesmo tempo acontecendo uma intensidade, cada um desses sons. O som A, o A tônico de Renata, aqui está ele. Com um pouquinho do Nê, né? Ainda dá para ouvir um pouquinho do Nê. Ele tem uma frequência fundamental, que vai determinar as diferenças tonais de grave e agudo,
tem uma intensidade, esse A saiu do aparelho fonador desse locutor com uma determinada força, e tem uma duração que está isolada aqui, 0,110032 segundos, tá? Então vejam que as três coisas se sobrepõem ao segmento. Por outro lado, os segmentos necessariamente precisam se suceder. Por um motivo simples, nós não temos a capacidade de fazer concomitantemente duas articulações diferentes com o nosso aparelho fonador. A nossa boca não dá conta de colocar a postura dos órgãos fonadores de formas distintas ao mesmo tempo. Então, primeiro nós colocamos ou a língua perto dos dentes, ou a língua longe dos dentes, ou a língua perto do céu da boca, ou a língua mais distante do céu da boca, para depois fazermos uma postura diferente dessa. Então, está aí exemplificado com o PRAT, o que são os segmentos e os suprassegmentos. Voltando para os slides, o que a prosódia estuda? Já vimos isso. Origem do termo prosódia, continuo com Plínio Barbosa e seus apontamentos. De origem grega, o termo prosódia, em que pros significa em direção a ou junto com e odia significa canto, foi usado pela primeira vez no livro República de Platão, na expressão, não vou dar conta aqui do grego, se vocês derem, gravem para mim e me mandem, profclaudiacunha@gmail.com, meu e-mail. Para qualquer pergunta, para qualquer observação, mandem e eu vou gostar de saber o feedback de vocês, tá? Para opor aquilo que é dito à forma como é dito. A expressão aparece no contexto de uma discussão sobre a oposição entre narrativa pura e imitação, em que Sócrates sugere uma censura à imitação, especialmente quando são calques de modo de falar de determinados heróis gregos, por essa imitação poder ferir a reputação desses heróis. Da expressão acima se deduz que Platão se refere ao termo prosódia, em contraste com o conteúdo dos enunciados, considerando-a um componente sonoro em sintonia com o canto. Portanto, desde a origem, prosódia retém ao menos a acepção de modo de falar, seja ele intencional ou não. Com o passar dos séculos, no entanto, o termo agregará sentidos especializados associados a outros termos muito usados nas áreas de fonética, fonologia e ciências da fala, como acento, entoação, ênfase e ritmo, bem como sentidos associados ao discurso, a atitudes e emoções, todos eles imbricados com fatores sociais e biológicos como gênero, identidade, classe social, entre outros. Aos estudos de prosódia cabe a análise fonética e fonológica das relações entre unidades silábicas, que são a base da constituição de relações entre unidades superiores, no intuito de moldar um modo de falar para um determinado fim. Assim, o estudo da prosódia não considera diretamente o conteúdo segmental ou o que se diz, e sim a forma sonora e sua função ligadas ao como se diz. Isso é o objeto de estudo da prosódia. Correlatos físicos da prosódia, falamos disso na aula 1, estou aqui retomando para poder acrescentar a qualidade de voz. São 3 os principais correlatos físicos da prosódia que compõem essa melodia da fala: a frequência fundamental, a duração e a intensidade. Se tiverem alguma dúvida sobre o que é cada um, voltem na primeira aula. A esses 3 se pode acrescentar a qualidade de voz. A qualidade de voz está ligada à vibração das pregas vocais e à configuração laríngea durante um enunciado ou trecho de enunciado. Ela se manifesta acusticamente por modificações em aspectos como a regularidade e a tensão das pregas vocais, o que pode produzir uma voz crepitante ou a presença de ruído devido ao escape de ar, o que pode produzir uma qualidade soprosa, entre outras qualidades. Essas diferentes qualidades, consequência de diferentes ajustes laríngeos, produzem efeitos no sinal de fala, o que justifica uma investigação da qualidade vocal no campo dos estudos prosódicos é o fato de ela poder marcar diferentes estilos de fala, atitudes e emoções do falante, todos aspectos relevantes para a prosódia da fala. Então,
Pondo as cordas vocais em diferentes posições, é possível alterar a qualidade de voz. Podemos fazer uma voz murmurada, uma voz sussurrada, ou falar em falsete, pondo as cordas vocais também numa outra posição. E assim vai. Há uma série de posições possíveis que fazem com que nós possamos alterar a qualidade da nossa voz. Faltava eu acrescentar aqui como um quarto parâmetro prosódico, né? A qualidade de voz, então, está cumprida aí a tarefa. O que há mais para falar sobre prosódia, domínios prosódicos? A prosódia é o componente de nossa fala que organiza nossos enunciados, moldando nossa maneira de falar através do concurso de modificações articulatórias que se manifestam acusticamente em unidades prosódicas. Essas unidades organizam a nossa fala em níveis que vão da sílaba ao enunciado intoacional. Então vejam, a prosódia é responsável não só por dar à fala a sua característica melódica de uma maneira mais ampla, mas também de organizar tudo que nós falamos. Lembram-se do exemplo da aula 1, que eu disse a vocês, mostrei a vocês uma lista de coisas no Prate, né? Vamos ao Prate. O Prate está aqui para nós usarmos, né? Então, vamos aproveitar. Um objeto, ó, acabei de fazer aqui uma voz diferente, fiz, né? Então já é uma qualidade de voz diferente, uma voz mais tremulada um pouco, né? Então há uma série de características diferentes que podemos assumir na nossa voz de acordo com a forma como postamos as cordas vocais, como usamos, como colocamos as cordas vocais. Então, vou pegar aqui vamos de Renata mesmo, a própria Renata. Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Então, vou tirar a intensidade. Não quero fazer comentários de intensidade. Vejam aquela necessidade de ajuste do pitch. Ó, o pitch estava ajustado aqui, a frequência fundamental para a minha voz. A minha voz é um pouco mais grave do que a voz da locutora. Renata pescava robalo. Que é Aline Silvestre, professora também da UFRJ, que gravou esse corpus para outro professor da UFRJ, professor João Moraes. E eu continuo usando até hoje aqui as frases da Aline, tá? Então, embora esteja conseguindo ver todos os graves e também todos os agudos, eu posso fazer um ajuste para que fique um pouco mais adequado a voz da Aline, de forma que apareça ali no frame um mesmo espaço embaixo, um mesmo espaço em cima. Alterou um pouquinho, acho que ainda preciso... Deixa eu ver se melhoro aqui um pouco. Vou pôr 350, porque distorceu um pouco a curva. Ok. E aí a gente tem a curva melódica aqui, a entoação um pouco melhor colocada. Vejam, vamos ouvir de novo. Renata pescava robalo. Nós temos uma linha melódica que começa no nível baixo, vai para um nível médio, né? Ela vem aqui para um nível médio, começa num nível médio aqui no E. O nível baixo é o iniciozinho, é o... Eu estou fazendo surdo, mas esse aqui é sonoro. É o Ré de Renata, né? Vem no nível médio, a F0 sobe, até que ela chega num pico máximo e depois a um grande decréscimo, chegando num tom bastante baixo. Esse tom baixo, vamos ver se pego aqui todo o vocábulo robalo. Se robalo é isso tudo, vamos ver. Robalo. Tem robalo. 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 Renata pescava. Isso aí, Renata pescava, robalo. Robalo. Com essa entoação que tem aqui um tom alto, em que sílaba? Na pré-tônica. Robalo. Ro alto, com 276 Hz, para chegar depois num vale de 178 Hz. Então, vejam que saiu de um tom alto para um tom baixo. Pois
essa diferença tonal de alto para baixo nos indica que essa frase terminou. roubá-lo, Roubá-lo. Esse tom aqui embaixo indica para nós que estamos diante de uma fronteira. Se estamos diante de uma fronteira, se esse tom está baixo e nós sentimos que acabou, nós temos aí um domínio prosódico que é o domínio do enunciado. E ficamos sabendo, por conta disso, que a organização, na organização do pensamento dessa pessoa e na organização do que ela nos diz, essa unidade aqui, Renata pescava roubá-lo, é uma unidade que termina, que é fechada em si mesmo, que tem uma significação. E, da mesma forma, nós podemos ver outros tipos de domínio prosódico. Vou fazer uma gravação aqui, que eu não tenho nada do tipo carregado. New. Ah, ok, está entrando som ali. Então, vamos jogar essa fora. Vamos gravar assim. Comprei laranja, banana e maçã. Lá vou eu de novo fazer um ajuste. 80. Ok. Podia descer aqui um pouquinho, mas vamos lá. Vejam que está um pouco diferente, aliás, bastante diferente, do contorno que nós estávamos vendo antes, com Renata pescava roubá-lo. Eu tenho aqui um tom alto e uma queda tonal grande, um tom alto e uma outra queda tonal grande. Com certeza posso dizer que existe uma fronteira aqui, uma fronteira, uma separação entre elementos da minha comunicação, de modo que eu organizo o discurso. Então, o que foi dito aqui? Comprei laranja e vou continuar essa lista ainda, mas eu estou indicando aqui que eu estou fazendo uma sequência, uma enumeração de coisas. Comprei laranja, banana e maçã. Banana e... Estou indicando que é o penúltimo elemento e venho para o último. Maçã. Maçã, a sílaba tônica de maçã, num tom bastante baixo, indicando que aqui é a fronteira final desse enunciado. Então, eu tenho algumas fronteiras intermediárias que me mostram como essa informação se organiza até chegar nessa fronteira final, que, por sua vez, organiza essa frase dentro de um discurso maior. Então, tudo que nós falamos é organizado pela melodia da fala, pela prosódia. A prosódia perpassa toda a nossa comunicação e, inclusive, cabe fazer essa observação aqui, é a primeira coisa da língua que nós adquirimos, né? Vejam que os bebês... antes de começarem as suas aventuras articulatórias, já têm as suas aventuras prosódicas, já se comunicam conosco usando uma série de tons. Tem tom, intensidade, duração. Os parâmetros prosódicos estão presentes na comunicação deles, da mesma forma que eles percebem também esses parâmetros prosódicos na nossa fala. Então, embora um bebê não saiba exatamente o que estamos dizendo a ele, né, por meio das nossas articulações, ele percebe por meio da entoação que estamos imprimindo a essas articulações, se estamos sendo amáveis, se estamos chateados, se estamos brigando. Então, não tentem isso em casa, mas é fácil fazer um bebê chorar alterando, falando de um jeito mais grave, um pouco mais intenso, ou o que nós chamamos de baby talk, sendo bastante carinhosos com eles, né, falando com uma voz, um registro mais agudo, assim como falamos com os animais, como falamos com as crianças, né? Usamos um registro porque intuitivamente sabemos que aquilo ali é mais ameno, é mais agradável, fará com que o outro que está nos ouvindo se sinta aconchegado. Então vejam que as crianças já reagem, né, ainda quando bebês, já reagem a esses parâmetros prosódicos, né? Então, é a primeira coisa que nós adquirimos e acredito que de uma maneira
bastante inteligente dos mecanismos da evolução para nós nos resguardarmos, né? Nós sabemos já desde criança que estamos sendo ameaçados ou não, estamos sendo acolhidos, tratados com carinho, com amor, ou, ao contrário, tratados de uma maneira ríspida, com algo que possa de fato ameaçar a nossa existência. E aí também os bebês são dotados de um mecanismo absolutamente capaz de nos irritar muito, mas de protegê-lo, né? Um mecanismo muito eficaz, era isso que eu queria dizer, um mecanismo absolutamente eficaz, que é um choro num tom bastante agudo e num poder, né, de intensidade bastante alto também. E uma coisinha daquele tamaninho, né, as coisinhas miudinhas que são os bebês, têm uma capacidade sonora e vocal absurda, porque é tudo que eles têm, né, nesse momento. Então vejam que estão aí a voz e os parâmetros prosódicos cumprindo um papel muito importante, mantendo os seus filhos vivos. Né? Eu digo os seus porque não tenho filhos, mas observo aí as crianças que temos pelo mundo, porque são todas nossas, pertencem todas à sociedade, né? Todos somos responsáveis por olhar e cuidar delas também. Muito bem, então deixamos o Prat aqui à espera e vamos ver que domínios prosódicos são esses, né? Como é que se organiza a comunicação em termos de melodia da fala. Nós temos domínios que vêm desde um domínio mais baixo até um domínio mais alto e são eles que organizam a nossa comunicação. Sílaba, pé métrico, palavra fonológica, grupo clítico, sintagma fonológico, sintagma intoacional, enunciado fonológico. Essa árvore indica que o enunciado fonológico é formado do domínio mais baixo na hierarquia, é formado de sintagmas intoacionais. Então, mal comparando, pense aí num período composto de 2, 3, 4 orações, elas são compostas, esse período é composto de sintagmas intoacionais, de frases, né, que tem seu começo, meio e fim, mas que integram uma unidade maior que vai ter um começo e um fim antes de cada uma dessas unidades intoacionais e no final do último sintagma intoacional que foi dito. Então, os sintagmas intoacionais, por sua vez, são formados de sintagmas fonológicos, que por sua vez são formados de grupos clíticos, que por sua vez são formados de palavras fonológicas, que por sua vez são formadas de pés métricos e formadas, enfim, de sílabas, que é a unidade mais baixa nessa hierarquia. Há uma definição para cada um deles e exemplos, vou passar rapidamente por isso. Pé métrico, combinação de 2 ou mais sílabas em que se estabelece uma relação de dominância, de modo que uma delas é o cabeça e outra ou outras o recessivo. Borboleta, borboleta. Nós temos 4 sílabas aqui, mas na verdade são 2 pés métricos, né? Formado de sílaba forte, sílaba fraca, sílaba forte, sílaba fraca. Borbo, sílaba forte e fraca, leta, sílaba forte e fraca. E tem vários tipos de pé métrico, etc, etc, mas eu apenas estou ilustrando para vocês o que é o pé métrico, né? E faltou aqui a sílaba, mas dentro desse curso nós vamos ter uma unidade específica para a sílaba, já que para descrever a fonologia do português, para falar de consoantes e vogais, é necessário passar pela estrutura da sílaba. Então, eu não estou definindo o que é sílaba aqui, nem dando exemplos de como é que a sílaba funciona, porque quando terminarmos a parte de fonética, para entrar na parte de fonologia, teremos um capítulo específico de sílaba no curso. Palavra fonológica ou prosódica possui um único acento primário e constitui o que, para a morfologia, também se considera um vocábulo. Então, pense em qualquer vocábulo. A palavra possui é um vocábulo, a palavra vocábulo é um vocábulo. Então, é um conjunto de sílabas que, tanto para a morfologia quanto para a fonologia, é considerado um vocábulo, uma unidade de sentido completo, que é capaz de transitar sozinha na língua, né? Então, se eu digo janela, essa conjunção dessas 3 sílabas, já, né, lá, é compreendida por todo mundo e
remete qualquer falante nativo do português a um sentido no nosso mundo biosocial. Então a gente escuta essas 3 sílabas juntas e é remetido ao sentido que essa palavra tem. Grupo clítico, a junção de um clítico, o que é um clítico? Uma palavra que não tem acento próprio, mais uma palavra fonológica, que é a palavra que tem uma acentuação própria dela mesma. Veja só, possui um único acento primário. Então, te considero, me leve, o leque, leve-me. Ti, mi, o, mi são clíticos. E o grupo clítico é a junção do clítico com o vocábulo no qual ele se ancora, já que ele não tem um acento, ele sempre ocorre na língua, prosodizado, ou seja, compondo um conjunto com a palavra que tem uma acentuação própria. Sintagma fonológico tanto pode ser constituído de uma locução, a casa, quanto apenas de uma palavra fonológica, casa. Não há, a priori, nenhum isomorfismo entre a frase fonológica e a sintática, embora possa vir a coincidir. O cabeça da frase fonológica é sempre o forte mais à direita. Então, o dia sombrio entristecia o solitário viajante. São unidades que compõem esse enunciado, esse sintagma intoacional. Sintagma intoacional, que é a unidade que será mais comentada aqui no curso, é um conjunto de frases fonológicas ou uma frase fonológica que possui um contorno de entoação identificável, como as assertivas, as interrogativas, etc. Vou falar delas mais adiante. E o enunciado, por fim, é constituído de 2 sentenças curtas, sem pausa entre elas, e dirigidas a um mesmo interlocutor. Sim, passar passa, agora ocupa a estrada inteira. Então vejam que tem aqui as 2 unidades, tem 2 unidades aqui, e essa aqui compõe o enunciado, e aqui, por outro lado, nós temos um outro enunciado, tá? Eu queria comentar alguma coisa aqui, não estou me lembrando. Ah, sim. Há uma série de expedientes que nós podemos usar para ver como é que esses domínios prosódicos se aplicam na prática, né? Então, se eu tenho uma frase como o dia sombrio entristecia o solitário viajante, é provável que nós façamos a inserção de uma pausa depois de o dia. O dia sombrio entristecia o solitário viajante. Esses lugares onde pode entrar essa pausa nos dão a indicação de que ali pode ter uma fronteira, ou a entrada de uma pausa, ou a mudança de direção da linha melódica. Mas vejam que não podemos fazer isso entre o e dia, que é um grupo clítico. Não há como nós separarmos um do outro. O dia sombrio, né? Sempre o clítico estará junto prosodicamente, será prosodizado conjuntamente a essa palavra que tem a sua acentuação própria, tá? Então, nós podemos ver que esses domínios têm várias formas de serem comprovados, né? E aí aproveito para citar a tese de doutorado de Carolina Ribeiro Serra, que é justamente sobre os domínios prosódicos no brasileiro. Então, se vocês quiserem ver uma aplicação de como é que esses domínios funcionam na nossa modalidade do português, busquem lá a tese de doutorado de Carolina Ribeiro Serra, professora da UFRJ também. Entoação. A entoação, mais uma vez vou recorrer aqui ao Plínio Barbosa, e deixa eu ver, fazer uma observação aqui, que é a seguinte: eu recomendei a vocês a leitura do livro do Plínio, mas como nós vamos comentar basicamente apenas 4 capítulos, né, algumas coisas dos 4 primeiros capítulos, que inclusive acho que já estão todas nesses slides aqui, a ideia não é que vocês necessariamente adquiram como bibliografia fundamental para o curso, que é um curso mais de fonologia do que de fonética, o livro do Plínio, que é um livro especificamente de prosódia. Mas, se tiverem curiosidade e dinheiro sobrando e possibilidade, comprem o livro, porque é de fato muito bom. Plínio Barbosa é professor da Unicamp, tem um outro livro de acústica também, sobre ritmo, o ritmo da fala,
e esse livro chegou ao mercado no ano passado, 2019, está aqui, e de fato ele cumpre tapar uma lacuna, né, que nós tínhamos de um livro de leitura fácil, de fato, para graduandos e bastante atualizado sobre prosódia, né? Então, estão lá no livro do Plínio essas aspas todas porque veio de lá. A entoação pode ser definida como a organização na cadeia da fala de padrões de variação de graves e agudos ao longo dos enunciados. A percepção dessa dimensão é chamada de pitch. Já falamos do pitch, o pitch é F0, né? Na literatura sobre entoação, costumam se distinguir dois elementos básicos que organizam a entoação da fala, o tom de fronteira e o acento de pitch. Os tons de fronteira, eu já falei em fronteira prosódica, falando dos domínios prosódicos agora há pouco, contribuem para segmentar a cadeia da fala em enunciados e sintagmas entoacionais, ou seja, segmentar a fala nesses domínios mais altos aqui da hierarquia. Haverá um tom de fronteira, um tom que marca de fato uma separação entre esses elementos, né? Unidades apresentadas no capítulo 2 do livro do Plínio, mas que eu peguei aqui do livro de Bisol, Leda Bisol, 2005, está lá no primeiro slide, tá? É a referência toda do livro da Bisol. Os acentos de pitch desempenham a função básica de proeminência de uma palavra ou palavra fonológica. A conjugação de tons de fronteira e acentos de pitch contribui juntamente com o ritmo da fala para assinalar atitudes, expressões de afeto, distinções ilocucionárias como pergunta e asserção, além de outras. O estudo experimental da entoação da fala se concentra essencialmente no exame do contorno ou curva de F0 ao longo do enunciado, também chamada de curva entoacional. É, portanto, um componente da organização da fala de longo termo, excluindo elementos que envolvem a variação da F0 de domínio mais restrito, como tom e micromelodia. Então, estamos falando de curva entoacional, que é algo de fôlego, que se espraia por muitas unidades segmentais, e não sobre tom e micromelodia, que são eventos entoacionais mais restritos, né? Se quiserem ler mais sobre isso, tem mais no livro do Plínio. E eu apenas coloquei aqui a observação, o tom, aqui no texto, né, da forma como ele está se referindo, é o uso da F0 para contrastar diferentes vocábulos em línguas tonais, como mandarim, vietnamita, cantonês e iorubá, que tem diferenças de um vocábulo para o outro. A gente muda o significado, tendo os mesmos segmentos colocados na mesma ordem, mas se uma sílaba tiver um tom num vocábulo e a outra sílaba em outro vocábulo, a mesma sílaba tiver outro tom, o significado muda, né? Então, se for ma, não sei se estou fazendo certo aí, estou chutando. Depois vocês assistam, eu já recomendei também. Busquem, deem um Google aí e busquem aula de mandarim para vocês verem quais são os tons. Acho que são 4 tons no mandarim e tem uma diferença de um vocábulo para outro, só mudando esse tom, né? Então, as línguas tonais são línguas que têm essa característica. O português não é uma língua tonal. Se eu disser casa, 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 posso fazer várias alterações tonais nas sílabas, né, nessas duas sílabas que se repetem o tempo inteiro, e o vocábulo continua tendo a mesma significação. Casa, habitação, lugar onde moramos e onde estamos passando mais tempo agora, nesse período de isolamento de coronavírus. Fique aí registrado para a história, né? Nesse vídeo, para quem for ouvir aí daqui a algum tempo, que estamos vivendo tempos de coronavírus em 2020. Micromelodia, efeito local de um segmento acústico, habitualmente do tamanho de um fonema sobre a curva entoacional. Uma oclusiva surda, por exemplo, tende a elevar a F0 do segmento que a segue. Então, se nós temos um T, e logo depois desse T vem um A, esse A vai começar com uma F0 mais alta do que se antes dele nós tivéssemos uma consoante como me, né? E por que essa F0 se eleva?
por características acústicas da própria consoante T, tá? Então, há esses eventos que não são eventos tão extensos, né, na melodia da fala, tão extensos no sentido de se estenderem por tantos fones como tom e micromelodia, né, características microprosódicas ligadas aos segmentos, tá? E falta eu falar aqui do pitch. Eu falei do tom de fronteira, mas não falei do acento de pitch. Os vocábulos têm sílabas tônicas e essas sílabas tônicas podem receber, quando nós estamos fazendo um sintagma entoacional, por exemplo, quando estamos dizendo uma frase, Renata pescava robalo, essas sílabas tônicas podem receber acentos melódicos, ou seja, serem as sílabas mais proeminentes do sintagma entoacional que nós estamos produzindo, tá? Então, não é toda a sílaba tônica que necessariamente vai receber um acento de pitch, mas quando os acentos de pitch ocorrerão sobre as sílabas tônicas. E é isso, melodicamente, que organiza a comunicação. Nós buscamos sempre onde estão os acentos de pitch para ver, para entender o que está sendo dito pelo nosso interlocutor, assim como buscamos os tons de fronteira para ver como a informação está se organizando, né? Então, aquela frase, Renata pescava robalo, vamos para ela, temos prate, então vamos usar. Está aqui para isso, senhores. Vou gravar um novo arquivo. Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Vamos ver se isso funcionou. Ó, vejam que já não aparece aqui embaixo a linha da F0, porque a gente tem um arquivo muito grande, né? Está com 11 segundos. Então, quando ele supera 10 segundos, a gente precisa fazer uma seleção para conseguir ver o que está acontecendo em termos de parâmetros acústicos, tá? Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Renata pescava robalo. Então, veja só. Tentei primeiro fazer uma entoação neutra. Uma entoação neutra que simplesmente quer passar a informação de que Renata pescava robalo e é uma assertiva cuja, que em sua totalidade, em toda a sua proposição, eu quero que seja informada ao meu interlocutor, né? Sem destacar, era isso que eu queria dizer, sem destacar nenhum dos vocábulos. Tem 3 vocábulos que são portadores de acento tônico. Renata pescava robalo, né? Tenho 3 acentos. Renata pescava robalo. Essas 3 sílabas podem receber, de acordo com o que eu quero dizer, um acento de pitch especial, um destaque especial dentro desse sintagma entoacional. Aqui eu quis dar o mesmo destaque aos 3 acentos. Enfim, consegui explicar e espero que tenha conseguido me fazer entender. Então, a gente tem 3 vocábulos. Renata pescava robalo. Nenhum dos 3 sobressai nessa informação. Agora vejam, nessa segunda gravação, Renata pescava robalo. Eu dei um destaque a Renata. Como vocês interpretam isso? Renata pescava robalo, ou seja, foi Renata e não outra pessoa. Como se eu estivesse respondendo a alguém que me perguntasse: foi a Renata que estava pescando o robalo? Quem estava pescando o robalo? Ah, mas eu acho que foi Flávia, não foi Renata. E aí eu respondo: Renata pescava robalo. Porque o mais importante dessa frase, a informação nova, a informação relevante está em Renata. Da mesma forma, eu conferi um destaque especial. Renata pescava robalo. Ao segundo vocábulo, a ação que é feita por Renata. O que Renata fazia? Renata andava de bicicleta? Não, Renata pescava robalo. Bom, melhor se só trocar o verbo. Renata cozinhava robalo. Não cozinhava, ela pescava.
Então, para fazer esse foco, né, de correção, eu digo... Renata pescava robalo. Ok. E aqui, por fim... Renata pescava robalo. Que peixe Renata pescava? Robalo. Renata pescava robalo e não outra coisa. Eu não mostrei a vocês o pitch, o comportamento da F0. Tem que selecionar. Então, vou selecionar esses 3 aqui, que são os que têm foco, né? Onde eu pus foco num determinado vocábulo, né? Vejam como é que a linha da entoação muda, né? Aqui eu tenho uma linha de declinação própria de uma assertiva neutra. Os tons vão caindo gradativamente até chegar na fronteira. E aqui eu tenho uma perturbação dessa linha de declinação. Por quê? Eu resolvi dar destaque a um vocábulo, a colocar o foco, colocar um acento de pitch num vocábulo que está no meio dessa linha de declinação, né? Aliás, está no meio da assertiva, e aí a linha de declinação é retomada depois dele, né? Então, vejam que é aqui, ó. Renata a pré-tônica, né? Depois a queda ocorre a partir da tônica. pescava robalo. O Renata che, pescava robalo. o che foi colocado na segunda parte. Renata pescava. Agora o que ficou junto aqui na segmentação. Na hora que eu fui separar os segmentos, fazer a segmentação, pegou um pedacinho do que. Isso é algo que requer um pouco de tempo, né, para a gente fazer uma segmentação bastante fina. E eu estou fazendo uma segmentação grosseira aqui, né? Então vejam que tem uma diferenciação na linha melódica para poder dar destaque a esse vocábulo, fazer o foco, né, em pescava. E, por fim, eu tenho o foco em robalo. Robalo. Subi na pré-tônica e depois desci da sílaba tônica em diante. Robalo, né? Então, essa diferença abrupta de tom é um foco que traz luz para esse vocábulo dentro da frase. Da mesma forma, isso acontece aqui, tá? E aqui, a gente ter um tom alto e depois, paulatinamente, esse tom ir abaixando é o que nós esperamos e chamamos de linha de declinação, tá? Que é o que costuma caracterizar as frases afirmativas neutras, que não tem eventos pontuais como foco que eu incluí aqui. Brigando com o mouse. Acabou a briga, vamos lá para o outro slide. Entoação modal. Que funções a entoação tem? Nós falamos de uma entoação já, que é a função de organizar o discurso por meio dos domínios prosódicos, né? Organizar a informação. Essa é uma função. Outra função é a função modal. Dentre as várias funções que a entoação cumpre, está a função de caracterizar a modalidade de frase, assertiva, interrogativa, imperativa, se estamos fazendo uma afirmação, se estamos perguntando algo a alguém, se estamos dando uma ordem a alguém, tudo isso é caracterizado por meio da entoação no português. Há línguas que, para fazer a diferenciação entre interrogativa e afirmativa, como o inglês, há expedientes sintáticos distintos, né? O inglês precisa do deslocamento sintático, né? Joga-se o verbo auxiliar para o início da frase para caracterizar a frase interrogativa, quando na frase assertiva esse expediente não é usado. Em português, não. Temos o mesmo conteúdo fonético. Você vai sair hoje, como afirmativa. Você vai sair hoje, como pergunta ou como ordem. Você vai sair hoje. Vejam que o que vai diferenciar uma da outra na hora da análise não é o conteúdo segmental, não são os fones que eu escolhi, os vocábulos que eu escolhi para estar ali, mas sim o modo como eu disse,
cada uma dessas frases e o modo caracterizado pela melodia, pela prosódia. Então, as diferenças vão ser descritas em termos de intensidade, frequência fundamental, duração. A primeira descrição da entoação modal no português do Brasil é a tese de doutorado do João Moraes, de 1984, né? A pesquisa sobre a entoação modal do português brasileiro falado no Rio de Janeiro. Posteriormente, uma série de outros trabalhos foram feitos, o próprio João continuou trabalhando com isso também, até nós chegarmos na descrição da entoação regional, saindo apenas da fala carioca e indo para a fala de outros lugares do país. Já disse isso, são os spoilers. Isso será o objeto da aula 3, né? Falar sobre o Atlas Linguístico do Brasil e sobre estudos de entoação regional, que eu acho que é uma notícia que todos precisam ter, que nós temos um Atlas brasileiro. O que é um Atlas linguístico, né? Falarmos um pouco sobre isso, eu mostrar um pouco para vocês sobre isso, e também falarmos sobre os estudos de entoação regional, já que o Atlas Linguístico do Brasil inclui cartas de prosódia, ou seja, o Atlas mostra como brasileiros, nas diversas capitais, nas 25 capitais que foram enfocadas para o Atlas, fazem um padrão entoacional de assertiva e padrão entoacional de interrogativa, de uma região para outra. Muda. E como muda? Essa descrição na terceira aula, não percam, tá? O padrão assertivo neutro, eu fiz uma frase para vocês com padrão assertivo neutro, é comumente caracterizado por uma altura melódica média na porção inicial e medial do enunciado e por uma queda da frequência fundamental na sílaba tônica. Temos aqui a linha, a curva da entoação de você vai sair hoje, tá? E aí vejam que a curva descreve exatamente o que eu tinha dito aqui antes. Verifica-se também uma queda moderada e constante da F0 ao longo das asserções, chamada de linha de declinação, que por vezes é interrompida na última sílaba pré-tônica, a qual recebe entoação ascendente, de forma a conferir maior destaque à posterior queda melódica localizada na tônica final. Estou citando aqui artigos sobre isso. Não coloquei para vocês a indicação desse texto do João Moraes de 98, também não coloquei a indicação da minha tese de 2000, mas se alguém tiver curiosidade, quiser saber e tal qual é o texto, me escreva que eu passo a indicação bibliográfica para vocês, ou aí nos comentários no YouTube, ou nos comentários no meu blog, enfim, tem vários canais, tá? Ou no meu Instagram também, Prof. Cláudia Cunha, está lá o Instagram. Inclusive, estou pensando aqui o que é melhor para fazer lives, de tirar dúvidas, se no Instagram, se no YouTube. Me digam também o que vocês acham melhor, tá? Eu acho que Instagram é fácil de mexer, colocar uma caixinha de pergunta, pelo menos para mim, menos trabalhoso que o YouTube. Entende-se por questão total, também chamada de global, decisiva ou absoluta, o enunciado interrogativo que apresenta sim ou não como resposta, tendo toda informação como escopo. Então, você vai sair hoje? Sim. Você vai sair hoje? Não. Você vai sair hoje, quando colocado como questão total, é uma questão que é global e pode ter como resposta um sim ou não. É o que se chama também de yes, no question, tá? A pergunta, pois, incide sobre toda a proposição apresentada. Estudos de diferentes línguas, isso aqui só está citado assim, dessa forma, porque são trechos de um artigo, daquele artigo meu, da Aline e da Joelma, tá? Então, no artigo acadêmico, a gente costuma colocar abonações, citar vários autores, etc, etc. Por isso que tem tantos autores citados aqui. Mais uma vez, se vocês tiverem curiosidade de saber que indicações são essas, que textos são esses, me peçam que eu passe a bibliografia, tá? A pergunta, pois, incide sobre toda a proposição apresentada. Estudos de diferentes línguas atestam que a realização fonética da questão total sofre influência do fator extralinguístico região, apresentando contornos melódicos mais diversificados do que os encontrados para os enunciados assertivos, embora estes, como já dito antes, sofram também a influência de fatores regionais em sua implementação.
Segundo muitos autores, o traço que singulariza fonologicamente a questão total é o tom alto, localizado no final do enunciado, e esse tom desempenha um papel preponderante no que respeita à oposição de modalidade frásica, uma vez que é responsável pela distinção o gato. Bom, temos um gato, só um instante aí, um gato, deixa eu contar a situação. O gato que está dentro do escritório, a porta está fechada, ele quer sair. Então, amigos, é uma questão de emergência, preciso botar o gato lá fora. Pronto, meu assistente já saiu. Um dos meus assistentes, são 3 aqui em casa. O assistente já saiu. Vamos continuar. Esse tom desempenha um papel preponderante no que respeita à oposição de modalidade frásica, uma vez que é responsável pela distinção entre interrogativas e assertivas, se não há uma sintaxe interrogativa ou uma partícula de questão, que é o que acontece no português. Então, você vai sair hoje? Você vai sair hoje, assertiva. Você vai sair hoje? Começa num tom alto, né? O contorno encontrado para as interrogativas se realiza por meio de um movimento ascendente na sílaba tônica, cujo pico possui um nível mais alto do que o movimento correspondente nas assertivas, e por uma configuração circunflexa final, cujo pico alinha-se à direita da tônica e os níveis baixos associam-se às átonas adjacentes a essa sílaba, como mostra a figura. Você vai sair hoje. Esse é o contorno circunflexo, parece um acento circunflexo, por isso chamamos assim. E aqui nós começamos com um tom bastante alto e depois uma queda importante da F0. Tá? Então, vejam que essas características podem ser observadas aqui no Prates. Voltando para a Renata. Só de olhar o contorno, já é possível dizer qual é o tipo, a modalidade de frase que nós temos aqui. Vocês podem responder. O que temos aí? Uma afirmativa. Renata piscava roubá-lo. Olhando para cá está uma bagunça. Então, vamos acertar esse pitch. Veja só, 350 está sendo pouco. Tem sons, tem sílabas que alcançaram um tom mais agudo que 350 Hz. Então, é necessário ajeitar esse pitch para que a gente possa ver os limites. Voz da Aline, mais aguda que a minha voz. Muito bem. Vejam como a curva muda completamente. E para vocês terem certeza de que, quando forem mexer no Prates, de que a curva agora está correta, vejam se aquilo que está na tela combina com o que os seus ouvidos escutam. Antes de eu tocar, para ver se combina com o que os nossos ouvidos vão escutar, vejam que só pelo desenho que a curva entoacional descreve, dá para saber que isso aqui não é uma assertiva. Deve ser uma interrogativa, uma questão total. Renata pescava roubá-lo? Renata pescava roubá-lo? Né? Bastante alta aí a primeira sílaba, ó. Renata. Já temos o na aqui, né? Para bem por aqui. Renata. Tá o rei e o na, né? Mas enfim. Renata pescava roubá-lo, e essa partezinha aqui do fim, Roubá-lo? a sílaba tônica ascendente após tônica descendente nos dizem que isso é uma pergunta e não uma afirmação. Isso aqui é a parte fundamental, essa é a parte fundamental da interrogativa e que a caracteriza de fato como tal. Roubá-lo? Renata pescava roubá-lo? Renata pescava roubá-lo? A gente já tem ideia de que deve vir uma pergunta, porque temos aqui essa característica de um tom bastante alto no início, mas temos certeza que é uma pergunta, de que é uma pergunta, quando ao final encontramos uma subida tonal e uma descida tonal seguintes. Roubá-lo?
por fim, o que eu gostaria de mostrar a vocês, não só gostaria, como vou mostrar. Temos aqui aquele mesmo enunciado. Renata pescava robalo, segmentado. E depois, posteriormente, eu vou mostrar a vocês como é que se faz essa segmentação, como é que a gente insere no Prate essas fronteiras, né? Para a gente poder marcar as unidades que quiser. Então, o que eu fiz aqui? Está lá a frase. Renata pescava robalo. Identifiquei cada um dos vocábulos. E depois que eu pus as separações aqui, eu posso para sempre apenas clicar em cima e ouvir apenas essa parte. Renata pescava robalo. Então, tenho aqui 3 níveis que eu chamei de vocábulos, sílabas e fones. Fiz a separação primeiro em vocábulos, os vocábulos da frase, depois as sílabas de cada vocábulo. Renata pescava robalo. Bem baixinho, né? Quase não se escuta ali a apostônica. E depois a segmentação em fones. Ou seja, já me adianta bastante tempo ter um arquivo assim preparadinho para poder falar de segmentos e suprassegmentos, né? Vejam que temos aqui segmentos, essa linha é dos fones, dos segmentos, eles se sucedem e sobre eles nós temos os parâmetros acústicos, intensidade, a intensidade está ligada com a sílaba, não com o segmento. É claro que cada segmento tem a sua intensidade, mas a gente vê uma curva que caracteriza mais a sílaba, né? A intensidade aumentando até chegar na parte mais importante da sílaba, a vogal, que é o centro da sílaba, e depois a intensidade decrescendo, e a mesma coisa na sílaba seguinte, depois na sílaba seguinte, na sílaba seguinte. Nós temos esse movimento em todas as sílabas, né? Então vejam que esse domínio prosódico é bem caracterizado aqui por meio da linha da intensidade. Temos em azul a linha da frequência fundamental, que vai nos mostrar as variações de grave e agudo que essas sílabas, esses segmentos agrupados em sílabas e agrupados em vocábulos, sofrem na linha do tempo. E não temos uma linha da duração, que fique aqui também sobreposta, mas ela está aqui embaixo, ó. A duração de cada palavra. Se eu clico em pescava, está aqui a duração de pescava. Se eu clico em peixe, está aqui a duração da sílaba peixe também, né? Então, acho que foi bastante produtivo. Espero que não seja coronavírus. Não é coronavírus. Vou tomar um golinho d'água. Apenas porque eu falei muito rápido, querendo não tomar tremendamente o tempo de vocês depois da primeira aula com 1h20, né? Eu espero que essa aqui fique um pouco mais compacta e que motive vocês a leituras sobre prosódia e entoação, e mais do que motivar estudantes que por acaso venham parar aqui no meu canal, motive os meus alunos, né, desse semestre 2020.1 a fazer as suas leituras, tá? Então, um grande prazer revê-los e até a próxima aula.